agora nós iremos estudar subtração de números naturais, certo? Que está presente na página 26 e 27. A subtração é a operação que nos permite comparar quantidades ou tirar uma quantidade de outra. Ela é a operação inversa da adição. Por exemplo, quando eu quero saber a diferença entre a altura de Pedro e Vinícius, eu uso subtração. Ou quando eu quero saber a quantidade de bolinhas que restaram, se desta for retirada uma quantidade. Tá? Na subtração de números naturais, faz-se necessário saber que o minuendo sempre será o maior termo da operação, ou seja, ele sempre vai ser o maior valor, sempre vai ficar na parte de cima. Tá? Para resolver uma subtração, podemos usar os mesmos recursos da adição, utilizando a ideia inversa. Por exemplo, Jorge gastou 240 dos R$ 678 que tinha. Com quanto ele ainda ficou? Nós podemos utilizar dois processos. Eu vou explicar das duas formas. Primeiro, utilizando a decomposição de termos. Como é que eu vou decompor? Primeiro, eu vou decompor os 240 que ele trouxe para a gente. Tá? Ou seja, 240, como é que eu vou decompor? 200 mais 40 mais 0. 678. 600 mais 70 mais 8. E agora eu vou resolver. O que eu faço? Resolvo só centena, só dezena e só unidade. Por exemplo, 600 menos 200, tá? 70 menos 40. Sempre colocando mais, tá? Porque depois que a gente subtrair cada valor, a gente vai somar o que restou. Mais 8 menos 0. 600 menos 200 dá 400. Mais 70 menos 40, 30. Mais 8 menos 0, 8. O que eu vou fazer? Somar tudo isso. 40 mais 30 mais 8. 438, certo? Existe outra forma também. Utilizando o algoritmo usual, que é a conta que vocês fazem no dia a dia, tá? Utilizando o quadro valor de lugar, tá bom? Então, ele colocou aí 678 menos 240. Lembrando que o minuendo sempre vai estar em cima, tá? Que é o maior valor. Então, 8 menos 0, 8. 7 menos 4, 3. E 6 menos 2, 4. Devemos iniciar assim como na adição a operação da direita para a esquerda. Subtrair unidades, dezenas, centenas e assim sucessivamente. Esta operação não requer reagrupamento. Como assim reagrupamento, tia Jéssica? Não requer você pedir emprestado aquele. Vamos pedir emprestado ao coleguinha, vai um, tá? Pois todos os algarismos das ordens do subtraindo são menores que os das ordens do diminuendo. Ou seja, os números de cima são maiores que os de baixo. Ou seja, dá para subtrair normal. A resposta dessa continha ficou, Jorge ainda ficou com R$ 438. Mas nesse exemplo que eu trouxe para vocês, por exemplo, Luciano está fazendo uma viagem cujo percurso total é de 1.642 quilômetros. Quantos quilômetros ainda restam a ser percorridos nessa viagem? Eu tenho 1.642 menos 726. Como eu tinha falado para vocês, sempre o maior valor vai ficar na parte de cima. Sempre vai ser o minuendo, certo? Como eu posso resolver? Esta operação requer agrupamento de ordens, pois não podemos tirar 6 de 2 unidades. Então, tiramos uma dezena da próxima ordem e somamos a ordem que estamos operando. O mesmo deve ser feito se aparecerem situações como essas em outras ordens do numeral. Aí eu trago de novo, 1.642 menos 726. É o cálculo que vocês já realizam, tá? Mas a gente está revendo esse conteúdo, tá bom? Ou seja, 2, eu não posso tirar 6. 2 é menor que 6. Então, o que eu faço? Eu peço emprestado a quem? Ao 4. Pido emprestado. Sobrou quanto? 3.
E aqui fica 12. 12 menos 6, agora sim eu posso resolver. 6. 6 menos 2, 1. 6 eu posso tirar 7? Não. 6 é menor que 7, então eu tenho que pedir emprestado a 1. Tá? Pedir emprestado, aqui no 1 fica quanto? 0. E aqui no 6 fica 16. Agora sim. 16 menos 7, 9. Tá? 0 menos. Aqui não tem nada. Se não tem nada, significa que é 0. Então, 0 menos 0, 0. Tá? Então, fica 916. Tá bom? Então, resposta. Restam a ser percorridos 916 quilômetros nessa viagem. Bom, agora vamos tirar as dúvidas de vocês lá no WhatsApp, tá bom?